Olá, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o MOP, especificamente as tabelas de vocabulário, tá? Mas antes, eu só queria apresentar a Odyssey, que é essa comunidade global que faz a governança do modelo MOP, faz a evolução do vocabulário MOP e desenvolve, inclusive, os softwares open source utilizados para fazer RWE com esses dados no MOP, tá? Então, são mais de 4 mil colaboradores no mundo todo, né? Mais de 83 países representados nessa comunidade. E quando a gente fala de bases OMOPs no mundo todo, a Odyssey mapeou mais de 544 data sources em 54 países, e o que representa quase 1 bilhão de pessoas com seus dados no modelo OMOP no mundo todo, né? O que representa 12% da população mundial. E o Brasil está lá, né? Bom, então a gente parou aqui na última aula, que eu mostrei as tabelas, né, do modelo comum de dados OMOP, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os vocabulários, certo? Então, essa é uma visão mais aberta daquelas tabelas, né? Então aqui em laranjinha todas as tabelas do vocabulário OMOP. E por que padronizar? Bom, quando a gente pensa no desafio de trabalhar com dados em saúde, um dos principais desafios tem a ver com a semântica da informação, porque as informações em saúde elas têm uma diversidade de variações muito grande, né? E por isso que existem tantos vocabulários, terminologias em saúde, ajudando a gente a padronizar, sistematizar essa captura de informação e armazenamento dessa informação. Só que a questão é que são muitas terminologias e muitos vocabulários. E quando a gente vai criar um modelo comum de dados, a gente precisa escolher algumas delas e fazer um mapeamento de todas as outras para essas terminologias mais abrangentes, né? Que vão ser as nossas terminologias centrais aqui no modelo OMOP, tá? Então isso vai ser muito importante, né, para ajudar a gente a trabalhar com a semântica do dado em saúde, tá? De maneira geral é isso. Então, dentro do modelo OMOP, o que essas tabelas de vocabulário elas vão entregar? Então, elas vão ajudar a gente a fazer esse relacionamento de um conceito e todos os outros conceitos derivados em outras terminologias que significam a mesma coisa que aquele conceito. Então, é um mapeamento do source to standard concept, né? Ou no standard concept para conceito standard. Ele vai também trazer a grande riqueza das hierarquias que existem em alguns vocabulários, para que a gente, quando for criar, por exemplo, os critérios para a criação de coortes, né, ou as análises que a gente for fazer, quando a gente definir, por exemplo, um critério de inclusão de condição clínica, então eu quero todos os pacientes com câncer, a gente não vai ter que selecionar manualmente todos os CIDs que representam o câncer ou todos os termos do SNOMED que representam o câncer. A gente pode selecionar um termo SNOMED que representa doença neoplásica maligna e selecionar dentro do vocabulário que a gente quer todos os termos descendentes desse termo, né, maior, né, hierarquicamente maior. Então essa hierarquia de trabalhar, né, com esses termos é uma das grandes vantagens de trabalhar com os vocabulários dentro do OMOP, tá? Então aqui tem uma visão dos principais vocabulários dentro do modelo OMOP. Então são mais de 11 milhões de conceitos, com mais de 88 milhões de relacionamentos entre esses conceitos e quase 100 milhões de relacionamentos de ancestralidade, que é aquilo que eu comentei, né? Esses relacionamentos hierárquicos. Você tem a ascendência e descendência de termos, né? São 143 vocabulários e 43 domínios. Então, nessa figura a gente pode olhar que, por exemplo, no domínio drug, a gente tem como principal termo, biblioteca standard, o RX Norm Extension, né? Quando a gente olha para condition, ali do lado direito, a gente tem o SNOMED,
como principal vocabulário para essa referência nos termos standards de conditions, e você tem os outros domínios aqui. Cada domínio vai ter os seus vocabulários standard e os não standards, tá? Então essa também é uma figura que mostra um pouquinho esse relacionamento de grafo entre os vocabulários standard e todos os vocabulários não standard que estão ao redor desses vocabulários standard e que são mapeados, né, para esse grande vocabulário referência, tá? E aqui um exemplo bem baixo nível, né, para tangibilizar o que a gente está falando aqui. Então imagina que a gente tem uma informação, uma linha lá na tabela, em que eu tenho um diagnóstico prescrito para um paciente, e esse código desse diagnóstico é o N94.6. N94.6, então é um código que significa dismenorreia dentro de um determinado vocabulário. Só que o que a gente precisa fazer para trazer essa informação para o modelo comum de dados é entender qual que é o vocabulário padrão que é utilizado para armazenar esse tipo de informação. Então, no caso do dismenorreia, é uma condição clínica, e qual que é o mapeamento desse código N94.6 para o vocabulário padrão que é utilizado no nosso modelo. Então, no caso, o vocabulário padrão é o SNOMED, e a gente vai ver ali que o Target Concept ID, né, é esse daqui, com esse código, que significa dismenorreia, e está dentro do domínio Condition, né? Então, o que acontece é que a gente tem que fazer isso para cada um dos termos que a gente vai mapear para o vocabulário, para o modelo OMOP, né? Então, ter as tabelas de vocabulário já prontas, né, para ajudar a gente nesse ETL, traz muito benefício e acelera muito a criação de base OMOP, né? E nem se fala quando a gente vai desenvolver os use case, né, quando a gente vai realizar os estudos de RWE. Porque uma vez definido semanticamente quais são, né, os critérios de inclusão do paciente naquele estudo, você simplesmente aperta uns botõezinhos ali e todos os vocabulários, né, todos as rows, né, que representam aqueles conceitos, eles vão ser selecionados automaticamente para a sua coorte ou para a análise que você está fazendo, tá? Então, por último, só indicar a referência para vocês terem acesso ao vocabulário OMOP. Então, o vocabulário OMOP, ele está no site atina.odyssey.org. Então, é só você entrar lá no site, aperta na parte de login, aí vai aparecer a parte para você se registrar. E aí você se registra e você pode fazer o download desses vocabulários OMOP já dentro das tabelas, né, do modelo OMOP, para vocês poderem conhecer melhor. E também isso vai ser uma parte super importante quando vocês forem fazer o ETL para o modelo OMOP dos seus dados, tá bom? Então é isso, obrigado e até a próxima aula.